Saudações, alunos da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de História, em que nessa aula nós vamos falar sobre uma das primeiras sociedades antigas aí que nós temos registros. Uma sociedade complexa, já desenvolvida, que era os povos da região da Mesopotâmia. Esse vai ser o assunto aí da nossa aula de hoje. Objetivo: identificar as principais características das civilizações mesopotâmicas. Reconhecer as especificidades das civilizações da Mesopotâmia como civilizações fluviais, isso é, civilizações que dependiam diretamente do rio, tá? Dos meios fluviais para o seu desenvolvimento econômico, social, transportes, e apontar a invenção da escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Essa que é uma das primeiras formas de escrita desenvolvidas pelo ser humano, algo que se torna bastante importante para nós. Vamos para os nossos conhecimentos prévios nas aulas aqui. Você sabe o que foi determinante para a organização do ser humano em sociedade? Quais foram as consequências da organização coletiva da sociedade para a humanidade? Já vamos respondendo aí para vocês que, entre as principais características, destaca-se o domínio da agricultura, muito importante para o desenvolvimento da sociedade humana, já que agora você vai ter mais alimento disponível e, com isso, você vai ter uma segurança alimentar da população, permitindo que ela tenha uma vida mais segura, mais longa. A domesticação de animais, também muito importante. Vamos lembrar que os animais eles servem para a gente não só como carne, mas eles também produzem leite, produzem couro, podem ser usados para o transporte de produtos, serviços e até para ajudar em casa, com cachorros, gatos, segurança, o cachorro, o gato para ajudar na limpeza, caçando pequenos roedores e outros insetos que podem entrar na casa. E a organização coletiva do trabalho, aquele momento quando o ser humano começou a trabalhar coletivamente para fazer alguma obra que fosse ajudar a todos, a toda a comunidade ao mesmo tempo, seja lá construir um dique, construir uma represa, uma ponte, uma muralha. Isso aí são obras muito grandes e que você não consegue fazer com uma pessoa só. Tá? Então, várias pessoas se reuniam e faziam essa obra e depois várias pessoas usufruíam dessa obra. Tá? Quais foram as consequências da organização coletiva da sociedade para a humanidade? Bom, através da organização coletiva do trabalho, ocorreu a hierarquização da sociedade e a construção de obras coletivas. Então, a construção de grandes obras que eram usadas pelo bem comum, e daí a hierarquização da sociedade. Isso é, você diferenciar a sociedade em quem manda e quem obedece, quem tem mais poderes e quem tem menos, quem tem mais riqueza e quem tem menos. Aí você faz essa diferenciação em vários níveis, alguns com muito, outros com quase nada. Então, essas coisas aí são necessárias para a gente dar continuidade à nossa aula. E vamos para a problematização. Patrimônio da humanidade desaparece no Iraque. Isso aqui é uma matéria de jornal. Bombas e atentados preenchem o noticiário. Agora, arqueólogos alemães denunciam a destruição irreversível do patrimônio cultural, que adquiriu dimensões dramáticas de uns meses para cá. Essa reportagem então, ela fala sobre a perda de um dos mais antigos acervos históricos da humanidade, destruídos durante a Segunda Guerra do Iraque, que foi iniciada em 2003. No meio desse conflito, muitos acervos que tinham nos museus iraquianos foram quebrados, bombardeados e até mesmo saqueados, roubados para venda. Que consequências você acredita que a destruição dos sítios arqueológicos e saques aos museus de Bagdá teriam para os estudiosos das primeiras civilizações? Veja, a partir do momento que você perde esses sítios arqueológicos e você perde esses bens arqueológicos, você está limitando uma fonte arqueológica muito importante para o historiador na interpretação de como viviam essas sociedades. Então, isso, do ponto de vista, está se perdendo parte do registro da história humana através desse problema nesse país chamado Iraque. Essa aqui é a região da Mesopotâmia. Tá? Em grego, a Mesopotâmia quer dizer entre rios. É uma região que fica entre dois grandes rios importantes para a história humana, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, essa região do centro ali é a região da Mesopotâmia. Essa é a região entre rios. E hoje ele corta vários países, entre eles o Iraque, o Kuwait, a Síria, a Turquia. Vários países aí têm pedaços desse território.
dentro de seus territórios. Então vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. A região da Mesopotâmia ficava entre quais rios? A. Rio Nilo e o Rio Ganges. B. Rio Tigre e o Rio Eufrates. C. Rio Nilo e Tigre. Letra D. Ganges e Eufrates. Ou E. Ganges e Tigre. Vocês têm um tempinho aí para responder? Esse quiz está facinho para a gente ir esquentando na aula de hoje e eu já retorno. Então, pessoal, responderam? Esse quiz foi fácil para a gente dar início. É óbvio que a resposta correta era a alternativa B, entre o Rio Tigre e o Eufrates. Lembre-se do que eu falei. No grego, meso quer dizer meio, hipótamos, rios. Tá? Então, Mesopotâmia entre rios e esses dois rios, Tigre e Eufrates, que são os dois rios muito próximos aí. Então, nós temos aqui uma imagem da Mesopotâmia, tá? E ela mostra aqui, se vocês forem olhar, bem bacana, você tem aqui o rio Eufrates. Veja como as pessoas moram próximo ao rio e esse rio se torna muito importante. Toda essa região da Mesopotâmia e mais a região aqui do rio Nilo, o qual vai desenvolver a civilização egípcia, essa região aqui nós chamamos de crescente fértil. Toda essa região. Então você pega aqui do rio Nilo, pega aqui a costa do mar Mediterrâneo, pega a região da Mesopotâmia até o Golfo Pérsico. Isso aí a gente dá o nome de crescente fértil, porque parece mais ou menos o formato de uma lua crescente, certo? Isso, e tem uma característica muito importante aí. São territórios altamente férteis com esses rios que permitiam produzir muito alimento, só que eles estão, ao redor deles, é tudo deserto. Tá? É ao redor do rio. Esses rios aí vão garantir o desenvolvimento alimentar nessa região. Enquanto todo ao redor você vai ter o deserto da Arábia, o deserto do Saara, e essa região da crescente fértil, ela é onde se desenvolve grande parte das civilizações da antiguidade, como a Mesopotâmia, os egípcios, os fenícios, entre outros povos. E os povos da Mesopotâmia? Bom, vamos pegar. Mesopotâmia é uma descrição geográfica, não é um país. Tá? Mesopotâmia é um território, é um espaço geográfico, não é uma organização política. A Mesopotâmia não era um único povo, muito menos foi um povo unido ou coeso, através de uma única cultura e costumes. Ao contrário, eram vários povos diferentes que habitaram ali, independentes, distintos, cada um com a sua cultura, com o seu costume, cada um com o seu governo, com a sua lei. Entre esses povos aí, a gente pode destacar os sumérios, os acádios, os amoritas, que geralmente são referenciados como babilônicos, assírios e caldeus. Esses vários povos, eles, em algum momento, eles vão até conseguir estabelecer um governo e impor sua vontade sobre outras cidades. Mas sempre vai ser algo muito frágil. Logo já dava umas revoltas, a cidade já se separava de volta, daí um outro povo conseguia dominar, daí dava revolta ou guerra, novamente se separava tudo, se fragmentava a política. Então você vai ter vários momentos com impérios diferentes, reinos diferentes na história dessa região da Mesopotâmia. Então vamos para o nosso próximo quiz.
Alguns povos que fizeram parte da civilização mesopotâmica são, letra A, sumérios e acádios, letra B, gregos e romanos, letra C, gregos e egípcios, letra D, sumérios e romanos, ou letra E, egípcios e acádios. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já volta. Então, pessoal, responderam, prestaram bem atenção. Então, alguns povos que fizeram parte da civilização mesopotâmica são a letra A, sumérios e acádios. Gregos e romanos são outras civilizações em outros territórios. Egípcio é no norte da África, que eles viveram, não na Mesopotâmia. Os gregos, no território ali do sudeste da Europa. E os romanos na Península Itálica. Então, os povos aqui, a alternativa correta era a alternativa de letra A. E como que vai ser a organização da sociedade? Primeiro que vocês vão me perguntar mas eles eram diferentes povos e tinham diferentes hábitos. Sim, tinham diferentes hábitos, eram diferentes povos. Mas a gente consegue estabelecer algum padrão, mais ou menos, que funcionava na maioria dessas sociedades. De modo geral, então, era uma sociedade hierarquizada, dividida em grupos com privilégios, como, por exemplo, o rei e a sua família no palácio. Esse aqui era o chefe do exército, também ele tinha grandes poderes religiosos, cobrava impostos, aí por diante. Então, ele era o símbolo do poder político e militar. Daí você vai ter o sacerdote e os templos, que eram grandes construções chamadas zigurates, que nós vamos abordar mais para frente. Esse pessoal aí também tinha grande influência e poder sobre toda a sociedade. Trabalhadores livres da agricultura, camponeses, que trabalhavam então com o cultivo aí na agricultura e a domesticação de animais, e os da cidade, os artesãos. E daí você vai ter, por último, escravos, principalmente estrangeiros, prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas. Nesse período da Antiguidade, só havia 3 características assim, em padrão que faziam uma pessoa virar escrava. Ou ser um prisioneiro de guerra, ou não pagar as dívidas, ou um processo judiciário, uma condenação de um juiz. Era aplicada a pena de condenar a pessoa ao trabalho escravo. Tá? Então, essas 3 características é o que fazia uma pessoa poder ser reduzida a essa condição de escravo. Então, nós vamos ter o poder político, o poder religioso, o poder econômico e aqueles que não tinham poder nenhum. E a organização política? Bom, na Mesopotâmia, o líder era considerado um representante direto dos deuses. Então, o rei, no seu palácio, ele era considerado que ele mandava porque os deuses quiseram que ele mandasse. Então, quando ele fazia alguma coisa, era por orientação divina. Ele não era considerado um deus, mas ele era o representante mais próximo dos deuses. Tá? Mas ele não era um deus vivo. Tá? Não existia delimitações, então, entre a política e a religião. A política e a religião se confundiam dentro dessa estrutura. Essa forma de organização política é denominada de teocracia. Tá? Esse é o sistema de governo em que a pessoa que exerce o poder, ela exerce um poder de maneira divinizada. No grego, theo quer dizer divino,
E cracia vem da palavra kratos, que quer dizer poder. Então, é o poder da divindade de governar. Como eu falei, em algumas sociedades vai ser alguém considerado um representante dos deuses, e outras você vai ter a própria divinização do governante, que ele passa a ser visto como um deus vivo. Nesse caso aqui, da Mesopotâmia, ele era um representante, ele não era propriamente um deus, mas ele representava. O poder real era usado para cobrar tributos da população em forma de bens materiais, alimentos, rebanhos, sementes, ou do trabalho obrigatório. Então você pagava seu imposto você mesmo indo trabalhar pessoalmente na construção de templos, palácios, talvez uma muralha para ajudar a proteger a sua cidade, uma ponte, um dique para impedir alagamentos. Então, tudo isso aí eram formas que você podia ter para pagar esses impostos. Esse líder aí, então, ele fazia a organização coletiva da sociedade, pensando o que ele precisava fazer para o bem de todos. Lembra quando a gente falou sobre a organização coletiva do trabalho? Aqui, quem vai ter o principal papel disso é a figura desse líder. E eles vão fazer um dos grandes desenvolvimentos tecnológicos para a sociedade humana. Eles vão desenvolver uma das primeiras formas de escrita na sociedade, que é a escrita chamada cuneiforme. Tá? Os sumérios escreviam em tabinhas feitas de argila úmida. Eles pegavam aquela argila, e usavam uma cunha, uma espécie de um estilete. E ali eles faziam os formatos que eles precisavam, escrevendo a informação. Depois essas tábuas eram colocadas no sol para secar. Daí, quando ela era seca, ela era guardada. Então, para escrever, eles usavam uma espécie de palito afiado, de extremidade triangular, com a qual faziam sinais em formas de cunha. Por isso recebeu o nome de escrita cuneiforme. Mas por que eles desenvolveram essa escrita? Principalmente por um motivo: para registrar os tributos, para que assim o governante pudesse ter certeza de quanto cada cidade pagou de imposto, se foi pago, quem que está devendo, quem que não está devendo. Eles não desenvolveram isso aqui pensando em mandar uma carta para a mãe que estava distante ou coisa assim. Isso aqui era para informação administrativa, principalmente para contabilidade era feito. Então, esse foi o desenvolvimento inicial dessa escrita. Então na Mesopotâmia que se inventou a escrita? Não, gente, ela foi desenvolvida em paralelo em vários lugares do planeta. Tá? Então, você vai ter esse desenvolvimento da escrita. No Egito vai ter um desenvolvimento de escrita. Na China tem outro desenvolvimento. Na margem do rio Ganges você tem outro desenvolvimento de escrita também. E eles acontecem quase que ao mesmo tempo. Certo? Na Suméria, o desenvolvimento da escrita não ocorreu de uma hora para outra. Vamos lembrar que isso aí é um processo bastante lento. Resultou de um longo processo que se originou na necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos dos templos e palácios e a circulação de produtos. Então, você vai ter primeiro, provavelmente, se era necessário para a contabilidade, eles vão desenvolver alguns dos símbolos que significariam números. Depois, alguns símbolos que significariam nomes. E aí, então, a escrita vai pouco a pouco se desenvolvendo cada vez mais e se aprimorando, a ponto de que hoje nós podemos mandar mensagens simples uns para os outros e aprender outros idiomas, traduzir, ler livros que não precisam trazer informações de administração, de governo, podem trazer histórias diversas para a gente. E na religião, aqui eu trago para vocês uma imagem do zigurate de Ur. Ur é o nome de uma cidade da Mesopotâmia. Tá? Esses zigurates eram enormes pirâmides truncadas. Não é aquela pirâmide retinha, ela é em degraus. É uma pirâmide truncada. Eram templos e serviam também como observatórios astronômicos. Os sacerdotes ficavam nesses templos, era ali que era administrada a religião deles. E daí também eles faziam as observações astronômicas. Por que eles precisavam fazer observações astronômicas? Para verificar as estações do ano, para verificar qual que era o período da colheita, qual que era o período das enchentes, que poderiam destruir a colheita, qual que era o período da seca. Então, eles precisavam fazer essa contagem. E para fazer essa contagem do tempo, eles olhavam para os astros. Ali eles vão desenvolver, então, astronomia, astrologia e vários conceitos que são aplicados até hoje pela sociedade. Tá? Então, a Mesopotâmia era um politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Poli, vários, teísta, vem de tel, grego, deuses. A religião era utilizada para justificar o poder do rei, que também poderia ser uma liderança religiosa.
Os sacerdotes eram responsáveis pelos rituais, escritas e oferendas. Então, eles tinham bastante importante o papel deles na sociedade e até em auxiliar o rei a governar e auxiliar a legitimar o poder do rei. A partir da religião, desenvolveram conhecimento sobre astronomia, sobre astrologia e organizaram um dos primeiros calendários. Eles também acabaram se tornando aqui inventores do horóscopo, também eles que criaram esse sistema de 24 horas que a gente usa, dividindo um dia em 24. Tudo isso para que eles conseguissem organizar melhor o tempo e a colheita. Então vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. A partir do 3º milênio antes de Cristo, desenvolveram-se no Vale dos grandes rios do Oriente Próximo, como o Tigre e o Eufrates, estados teocráticos, fortemente organizados e centralizados. Uma explicação para seu surgimento é A. As revoltas populares que exigiam maior liberdade à população. B. A necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para garantir a agricultura. Ou letra C. A necessidade de aquisição de escravos. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno com a alternativa correta. Então, alunos, responderam a atividade? A alternativa correta aqui para a gente era a alternativa de letra B. A necessidade de coordenar trabalho de grandes contingentes humanos. Você fazer grandes obras coletivas, como os zigurates, ou até obras mais simples, como uma ponte, uma muralha, para proteger toda a sociedade. E para garantir a agricultura. Nos momentos da colheita, você precisava de mais trabalhadores trabalhando no campo ao mesmo tempo. Porque se você demorasse demais para colher o produto, ele se estragava na própria fazenda. Então, você tem que ter essa organização de saber exatamente a hora de colheita para desviar todos os trabalhadores para lá naquele momento.
Então, o que a gente viu na aula de hoje, nossa retomada? A localização geográfica e as características do território da Mesopotâmia e da Crescente Fértil. Também vimos a organização política em cidades-estado, a criação da escrita cuneiforme, assim como vimos a organização religiosa e social das sociedades mesopotâmicas. Então, agradeço a todos e até a próxima.